impedimento de Ramires e falta em cima de João Vitor no gol da virada do Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Pênalti escandaloso, recomendado pelo VAR, mas ignorado pelo árbitro de campo em Corinthians e Bahia, jogo que terminou 0-0. E agora um escândalo na Neoquímica Arena ao não ser assinalado o impedimento no lance que originou o gol do Internacional. Em 9 jogos, o Corinthians foi assaltado em lances capitais em 3 deles. A cada 3 jogos, o Corinthians é roubado pela arbitragem em uma partida nesse Campeonato Brasileiro. E ainda tem babaca por aí que diz que o Corinthians só ganha no apito. Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito ou está chegando pela primeira vez, fica o convite, se inscreva, compartilhe o canal com seus amigos, deixe o seu like aqui também no vídeo que é muito importante para mim e também comente por aqui. Vamos lá, vamos começar com a regra, tá? Começar com o básico do básico aqui, até compartilhando o tweet do amigo Tomás Rossolino, do canal do meu timão. Quando um jogador em posição de impedimento se move dessa posição ou fica parado nessa posição no caminho de um adversário que estiver indo para a bola e interfere em seu deslocamento, comete uma infração de impedimento. Ponto. E ainda continua. Caso isso impacte na possibilidade do adversário jogar ou disputar a bola. Agora eu vou perguntar para você, Sálvio, para você que na hora do lance falou que era um impedimento, deve ter recebido alguma ligação da CBF, talvez do seu amigo Leonardo Gaciba, né, que hoje é o chefe da comissão de arbitragem, deve ter recebido alguma ligação do Break da Globo, do Sport TV no caso, e depois desfez a sua própria opinião, né? Agora eu vou perguntar para você, se isso aqui está na regra, se o jogador que está em posição de impedimento não pode interferir no deslocamento de um jogador adversário para a bola, por que o pênalti deveria ser marcado? Quem é que explica isso? O Corinthians hoje foi muito bem a diretoria em se pronunciar depois na coletiva, exigindo os áudios do VAR, porque foi mais um escândalo vivido na Neoquímica Arena. Repito, em 9 jogos, 2 erros capitais e hoje um escândalo no nosso estádio. É um absurdo o que aconteceu hoje. E para completar a presepada, como é que pode o juiz dar 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo se o jogo ficou 5 minutos parado pelo VAR? E se o lance era tão óbvio, se a regra era tão óbvia, se o jogador não participa do lance enquanto a bola não chega nele, o que é que o VAR ficou revisando? Não houve dúvida de que houve uma trombada do Jô. Então ele não poderia desmarcar o pênalti. O que é que o VAR ficou revisando nesses 5 minutos? Se era óbvio que não precisaria revisar se havia ou não impedimento. Um escândalo na Neoquímica Arena foi o que aconteceu hoje. Bom, passado esse recado inicial, vamos falar um pouco sobre o que foi o melhor jogo do Corinthians sob o comando do Silvinho até aqui. Uma escalação surpreendente, com um meio de campo inédito, Rony e Vitinho jogando juntos, ao lado do Cantilho. Os dois fizeram uma bela partida, Rony e Vitinho. O Cantilho mais uma vez teve um pouco de dificuldade de jogar, mas melhorou no segundo tempo com a entrada do Luan. O Luan potencializa o jogo do Cantilho e vice-versa, quando os dois conseguem se encaixar dependendo também do sistema. Mas quando os dois conseguem se encaixar e um acha o outro em campo, como hoje o Cantilho passou a achar o Luan no entrelinhas, o Cantilho melhora e deixa o Luan jogar também. Bom, vamos falar de alguns destaques a mais desse jogo, desse 1-1 Corinthians Internacional, um jogo em que o Corinthians foi amplamente superior. Foi o jogo de maior posse de bola do Corinthians sob o comando do Silvinho, quase 60% ao todo. Maior volume de finalizações, foram 20 finalizações. E foi um jogo que realmente esses números refletem a superioridade do Corinthians ao longo de toda a partida, do primeiro e do segundo tempo. E o Silvinho hoje foi perfeito. A escalação ótima no primeiro tempo, o time rendeu bem, saiu atrás injustamente, na sacanagem, e no segundo tempo o time melhorou ainda mais do que já tinha sido o primeiro tempo, com as próprias alterações do Silvinho que tornaram o time mais ofensivo, né? No primeiro tempo, o que é importante da gente destacar? Vitinho jogando pela esquerda. Ao colocar o Rony de novo nesse meio campo, no tripé,
ele deslocou o Vitinho para jogar pela esquerda, e ali ele ficou do lado do Vital. Isso potencializou o jogo de ambos. Ambos fizeram uma partida muito interessante, se associando, um ora caindo por dentro e o outro no corredor. Ora o Matheus Vital conduzindo para dentro e se associando com o Vitinho em tabelas rápidas, ou um lance que foi interessante também, que o Vitinho acabou tomando uma decisão ruim de chutar, mas uma boa conduzida do Vital para dentro, o Vitinho dá um drible de corpo, sai na frente do marcador e acaba errando o chute, mas uma jogada interessante. Quer dizer, hoje o Corinthians gerou o jogo pela esquerda. Isso é o que a gente não via nas últimas partidas. E essa vai para conta do Silvinho, porque afinou aquele lado ali colocando o Vital e o Vitinho. O Vital hoje fez, na minha opinião, o melhor jogo dele sob o comando do Silvinho. Lembrando que hoje o Vital, uma das poucas vezes que ele não foi substituído ao longo da partida, né? Fez um jogo muito interessante. Outras questões interessantes. O Rony tem uma característica diferente do Vitinho que também melhora o nosso lado direito. Porque por ali, o que é importante? Você privilegiar o jogo do Fagner e do Mosquito abertos. E o Rony, ele dá muita opção de passe vertical. Ele ataca as costas da linha de volantes adversária e com isso ele gera opções de passe que prendem a marcação adversária e liberam espaço para o Mosquito e o Fagner jogarem ali no corredor, darem essa amplitude. E hoje foi muito interessante isso, o Mosquito fez mais um jogo belíssimo e o Fagner ultrapassou muito mais, porque além de dar essa opção de passe à frente, o Rony também faz a sustentação defensiva com maestria quando o Fagner ultrapassa a última linha do adversário, né? E isso hoje aconteceu de forma interessante. Então, os dois lados jogaram bem hoje, do primeiro tempo e do segundo tempo, e os dois lados tiveram jogo. E tanto o Rony pela direita quanto o Vitinho pela esquerda foram importantes na mecânica de construção ofensiva desses dois lados, o que prova que ambos têm sua importância ofensiva. Para uma galera aí da fiel Twitter que passou os últimos dias dizendo que o Rony deveria ser descartado. Algo que eu discordo frontalmente, já falei sobre isso aqui no canal. No segundo tempo, como eu disse, o time melhorou ainda mais do que já havia sido aquele bom primeiro tempo. A, a entrada do Luan foi interessante. O entrelinhas do Corinthians ficou mais rico com ele por ali, porque ele tem um gesto técnico melhor, domina mais rápido do que o Vitinho, no caso, né? Ou no caso, como entrou no lugar do Rony, muito mais rápido que o Rony, então dá um outro tipo de jogo, um outro tipo de ideia. Participa ativamente do lance do gol num ataque no espaço de cabeça, algo que a gente raramente vê o Luan fazer pelo Corinthians. E o Jô, mais um belo jogo do Jô, diga-se de passagem, uma boa sequência do nosso atacante, como há muito tempo não havíamos visto nessa passagem dele atual pelo Corinthians ainda. Eu gostei da entrada do Arauz também. O Arauz entrou ali como meia esquerda depois no lugar do próprio Vitinho, e acho que o Corinthians teve jogo por ali, né? O Arauz também potencializou o jogo do Vital, o Vitinho tinha cansado um pouco, o Vitinho é um cara que sente muito o ritmo de jogo no segundo tempo, né? De uma forma geral, cai bastante a quantidade de participações dele com a bola nos segundos tempos, a gente tem observado isso, e acho que o Arauz hoje entrou muito bem. Todas as alterações do Silvinho foram ofensivas, trocando características de jogadores dentro de um mesmo esquema, algo que eu gosto. Ele não colocou o time de forma esquizofrênica para o ataque. A gente não via, por exemplo, o Gil e o João Vitor conduzindo a bola até a intermediária adversária, algo que a gente via com frequência nos times do Mancini quando começava perdendo o jogo, né? O time se manteve organizado, só adiantou os blocos de marcação e permaneceu mais tempo rondando a área do Inter, né? E criou mais oportunidades de gol assim também. Então eu gostei também dessa entrada do Arauz. O Fábio Santos hoje acho que errou um pouco além da conta nos passes, né? Não estava acertando muito bem os passes curtos ali, foi uma questão técnica individual, o que prejudicou um pouco o jogo dele, mas acertou um cruzamento, algo que é raríssimo, né? Então compensou essa falta de volume de jogo por um lance capital, em que ele foi muito bem. E novamente foi bem quando criou por dentro, né? Quando se desloca daquele lado esquerdo e vai para dentro para ser o lateral construtor, claramente isso gera um, um incômodo na linha e na estrutura de defesa dos times adversários. Né? O Corinthians pode explorar ainda mais vezes esse tipo de jogada. E para fechar essa análise aqui, eu acho que não é possível o Corinthians entrar jogando com a mesma formação que terminou. Eu acho muito improvável. Esse era um dos grandes problemas do time na era do Thiago Nunes. A recomposição defensiva com um time que tenha Cantillo, Luan e Jô, três jogadores que certamente não se destacam pelo poderio defensivo, pela entrega, pela raça, etc.
Mas acho que hoje a forma como o Silvinho colocou o time no segundo tempo até me surpreendeu o fato dele manter o Cantillo em campo depois que o Corinthians empatou o jogo. Eu tinha certeza que naquela hora ele ia sacar o Cantillo e colocar o Xavier. Me surpreendeu ele não ter feito isso e até de uma forma positivamente, porque mostrou uma certa ousadia e mais do que isso, uma certa confiança na, no poder defensivo do Corinthians, mesmo com esses atletas em campo. E o que é que compensou essa lentidão e essa falta de brio ou de comprometimento com a recomposição, com a transição defensiva? As perseguições longas do João e do Gil, que hoje foram espetaculares. Mais um jogo extraordinário dessa dupla, que, repito, no final do jogo foi obrigada a jogar bem exposta, porque só tinha o Cantillo na frente deles por ali, e mesmo bem exposta, com perseguições longas contra atacantes de velocidade, como é o caso do Yuri Alberto, um bom atacante, a zaga foi nota 10 hoje. Foi, repito, o melhor jogo sob o comando do Silvinho. Mas não dá para deixar a zaga exposta, como foi nesse final de jogo, o jogo inteiro. Não acredito no Luan, Cantillo e Jô atuando juntos. O Vitinho consegue recompor muito mais. O Rony a mesma coisa. Talvez com Rony e Luan pudesse ser uma possibilidade. E aí tendo Cantillo, Luan e Jô ainda assim. Mas eu não acredito. Eu acho que a forma como o Corinthians entrou no primeiro tempo hoje, com o Rony, que dá mais opções de passe pela direita do que o Vitinho, e dá mais opções de passe do que o Gabriel dá, se ele fizesse essa mesma função, e com o Vitinho do lado esquerdo potencializando o jogo do Vital, acho que nós achamos o nosso time. Esperamos que siga em evolução. E que essa arbitragem finalmente ou em algum momento, enfim, melhore aqui no Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima.